E hoje, nós vamos falar sobre algo que, com certeza, todos vocês, em algum momento, já passaram, que é a ferida da traição. Gente, a traição é uma das dores mais agudas e penetrantes que uma alma pode experimentar. Porque, como eu falei, ela é penetrante. Ela não fica só na superfície, apenas na pontinha da nossa alma. Ela penetra o coração. Ela vai direto lá no coração, no lugar onde a confiança é depositada. No sentido bíblico, gente, traição é a quebra de uma aliança. Tudo que você está aliançado, quando isso é quebrado, foi traído, ocorreu uma traição. Então a traição, ela é uma quebra de aliança de confiança. Você tem um relacionamento com alguém de confiança, ela vai lá e quebra com diversos tipos de situações, como nós vamos ver hoje. E quando eu falo, tá, gente, preste atenção, porque normalmente as pessoas pensam traição só de homem e mulher, no casamento. Não. Claro que isso é uma traição, sim, também. Mas, por exemplo, na amizade, você pode ser traído. É exatamente quando ocorre uma quebra da lealdade entre pessoas próximas, entre amigos. Então pode entrar uma traição aí também. No ministério, aqui, num ambiente como esse, pessoas que caminham juntos com você, pode romper, gente, com essa lealdade. Você trai um companheiro, o seu pastor, o seu líder, quando você deixa de se submeter a ele. Isso é uma traição. Você estava aliançado a ele e você quebrou essa lealdade. Quando você muitas vezes usa, inclusive, do próprio cargo, da posição de confiança, para gerar divisão na igreja, enfraquecendo o corpo de Cristo. Isso é uma traição. E o grande problema da traição, gente, é porque, diferentemente de um ataque de outra pessoa, de um inimigo, inclusive, isso já se é esperado. Não se surpreende, ninguém se surpreende quando pessoas que são, inclusive, inimigos seus, declarados, lhe traem. O problema da traição é que ela nasce no terreno da intimidade. Nasce de quem você menos espera. E é por isso que ela é tão dolorosa, ela é tão devastadora para a alma. E é por isso que muitas pessoas sofrem, estão sofrendo hoje consequências dessa dor. Ele vem de pessoas que muitas vezes conhecem toda a sua história. Pessoas que têm acesso aos seus segredos, que caminhou tão perto de você, a ponto de dessa proximidade, ela mesma usar para lhe afetar. É muito sofrido, é muito doloroso. E a Bíblia, gente, está cheia de situações de traição, né, professora? José foi traído pelos irmãos. Lá em Gênesis 37 você pode ouvir essa história. Sansão foi entregue pela mulher dele ali, a tal da Dalila. Você pode ler isso em Juízes 16. Davi, ele foi ferido por Aitofel. Quem era Aitofel, Lorena? Um amigo conselheiro dele. Você pode ver isso lá em 2 Samuel 15. E acima de todos, Jesus, ele foi traído por um dos seus discípulos, um dos 12, Judas Iscariotes. E é exatamente sobre ele que nós vamos refletir hoje na nossa mensagem.
Precisamos entender, gente, que Judas, ele não era um observador distante. Aquele que estava observando Jesus fazendo, não. Ele caminhava com Jesus. A história de Judas, gente, nos mostra que ele estava ali, vivendo, inclusive, compartilhando o Evangelho com Jesus. Mas a história dele também nos mostra que a traição não acontece. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. A traição não acontece por acidente. Tropeçou e traiu. A traição, gente, ela é fruto de um processo interior alimentado por motivações erradas. Motivações erradas que foram ficando no coração. E que isso vai fazendo com que aquela pessoa que mesmo andando junto de você, está distante. Então vamos ver a história de Judas, um pedacinho só. Lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 47. Diz assim: E enquanto ele falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, o que traía lhe deu um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Vocês conhecem essa história? Essa história exatamente narra o quê? O momento onde Jesus é traído e preso, lá no Getsêmani. Ele ainda estava ali com os discípulos, tinha acabado de orar. E Judas chega, acompanhado de uma multidão armada, enviado pelos principais sacerdotes e anciãos ali da época. E o combinado foi o seguinte: aquele que eu beijar, identificaria quem era Jesus. E assim ele fez. Se aproximou, beijou Jesus, a traição veio através de um beijo. E logo em seguida a multidão prendeu Jesus. Para que a gente possa compreender, gente, o peso dessa cena, precisamos entender a natureza da traição. É muito importante que vocês entendam, como eu falei um pouco. Judas, ele não era uma pessoa distante. Ele não começou, gente, como um traidor. Entenda, Judas era um dos 12. Judas, ele foi chamado por Jesus para seguir ele. Ele recebeu a autoridade de Jesus. Ele participou com Jesus ali de milagres. Como eu falei, ele pregou o Evangelho. Mas ao longo do tempo, Judas foi dando pequenas concessões no coração. E isso foi abrindo brecha, foi abrindo espaço para o inimigo agir através dele. Esse é o X da questão. As pessoas vão deixando os incômodos, as mágoas dentro do coração. Aí o que é que o diabo faz? Penetra nessas mágoas, penetra nessas feridas para atacar o outro. Amém, gente? Então ele foi dando concessões. Em João 12:6, mostra que Judas, gente, era ganancioso. Ele já roubava
da bolsa de ofertas, professora. Em João 13:2, diz que o diabo já havia posto no coração de Judas a ideia de trair Jesus. Estava tudo lá dentro. Qual é o final dessa história? João 13:27. Aí é o ponto de ruptura. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus disse: o que você está para fazer, faça depressa. Aqui vemos, gente, que o traidor, ele vai deixando, ele se torna, ele não é, ele vai se tornando alguém que trai. Antes da traição, presta atenção, antes da traição acontecer no ato, de fato, ela acontece no coração. Lorena, eu nunca vou trair meu esposo, minha esposa, meu amigo, meu líder, eu nunca vou trair. Então trate de cuidar das suas feridas. Porque Judas não começou traindo. Outra natureza da traição, a traição nasce, como eu falei, da quebra de uma aliança com uma pessoa muito próxima. Você quer ver isso lá no Salmo 41:9? Esse salmo descreve a dor de uma traição. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui vemos, gente, que é considerado uma traição, não é aquele que é de longe, é o que é amigo íntimo, aquele que partilha do pão, que partilha da refeição. Gente, na cultura bíblica, na cultura hebraica, partilhar do pão, comer do pão, não é só comer da refeição. Isso é um símbolo de comunhão, um símbolo de honra, um símbolo de quê? De pacto que essa pessoa tem com a outra. E aí, quando esse laço é quebrado, gente, a dor, ela é muito mais amplificada. Porque exatamente como eu falei, ela atinge o nível da lealdade. Um estranho pode lhe ferir? Pode. Mas esse estranho, ao lhe ferir, não tem a capacidade de abalar as suas profundezas. As profundezas da sua alma. Mas quando é um amigo, quando é um familiar, quando é uma pessoa que você caminha junto, no ministério, por exemplo, em um trabalho, dito isso, é muito devastador. E que se a pessoa não tiver uma identidade muito estabelecida, isso pode mudar a visão dela do mundo. A visão dela, como ela enxerga o mundo. Porque entenda, quanto mais próximo, mais profundo é o corte. Outro ponto da natureza da traição. Lorena, mas por que ela não escolheu caminhar com essas pessoas? Por que elas traem, então? Aí existem diversas motivações para isso. Judas traiu pela ganância. Ele, que estava tão incomodado, lembra da história do perfume que a mulher, ele já estava incomodado há tempos com essa história do dinheiro. Mas o texto mostra também que ele roubava, como eu falei, da bolsa das ofertas. O dinheiro já tinha dominado o coração dele. O dinheiro era o ídolo. Então, qual era a motivação de Judas? A ganância. Mas tem gente que trai por inveja. Muitas traições nascem
do incômodo com a bênção que o outro tem, com os acessos que o outro tem. Aí isso vai consumindo ela por dentro e em um determinado dia ela esfaqueia pelas costas. Outros podem trair por medo, para se proteger. Eu não quero sair mal na fita, aí eu falo mal, eu faço mal para você para me proteger. A traição entrou. Outros usam a ambição pessoal para atrair. Colocam os seus próprios interesses acima de qualquer pessoa, acima de qualquer compromisso, acima de qualquer aliança. E eu poderia dizer várias motivações aqui. E que nunca justificaria o ato, mas acontece. E jogando isso para os dias de hoje, gente, eu sei, nós sabemos. Nós fazemos sala de aconselhamento. E nós observamos que muitas pessoas estão com feridas, que estão sendo carregadas durante anos após anos, porque eu vou falar já sobre isso. O problema é que a traição não é só no dia, ela traz consequências. E que vieram, essas dores todas vieram justamente de inimigos. Desculpa, que não vieram de inimigos declarados, vieram de pessoas que lhe abraçavam. Que dizia ali para você, estou do seu lado. E na primeira oportunidade, para se livrar, ela coloca você no jogo. Gente, nós não podemos impedir o que as pessoas fazem conosco. Eu posso estar falando a história de algum de vocês aqui. Mas o X da questão aqui é, nós precisamos tratar disso. Porque se você deixa essa dor viva na sua alma, no seu coração, gerando uma raiz cada vez mais profunda, a longo prazo, isso vai virando uma amargura. A longo prazo, você passa a não confiar mais em ninguém. A longo prazo, você começa o quê? A se isolar, com medo novamente de ser traído. E nós precisamos, gente, preste atenção no que eu vou dizer isso a vocês. Precisamos vigiar. Precisamos ter compromisso com a nossa própria cura. Sabe por quê? Porque se nós não tratarmos na cruz de Cristo tudo isso que aconteceu na nossa vida, nós corremos o risco de nos tornarmos igual àqueles que nos machucaram. Passamos a ser igual, fazer coisas iguais que aquela pessoa lhe machucou. Você acaba se transformando naquilo que você odeia. Aquela pessoa lhe trata com rejeição, com frieza, você se torna frio e rejeita outros. E assim sucessivamente. Está dando para entender, gente? Vamos ver as consequências então disso. As consequências, muitas vezes as pessoas pensam tão somente, Lorena, a consequência é para mim, só para mim, porque fui traída. Eu vou mostrar para você que não é só isso. Tem consequências para você? Sim. Esse é o grande problema da traição. Ela deixa marcas, as famosas marcas invisíveis. Mas elas estão aí dentro, latentes. E isso vai gerando consequências que é o pior. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe qual é o problema disso tudo? Porque se você não trata, isso vem consequências dentro da sua alma. A pessoa está vivendo a vida dela, mas isso está dentro de você. E o pior, isso vai moldando você por dentro.
Isso vai moldando a forma como você vê o mundo, como você se relaciona daqui para frente. Então, gente, nós não temos opção, precisamos tratar isso. Porque senão essas consequências vai gerar em você prisões internas. Prisões que podem comprometer. Lembra que eu falei para você? Eu falo sempre isso. Tem pessoas que não conseguem acessar ou desvia do destino dela, porque ela tem demandas, tem feridas emocionais não tratadas. Então, se você não trata dessas feridas, você não consegue crescer espiritualmente. Você não consegue crescer emocionalmente. Você não consegue crescer em novos relacionamentos. Então, é necessário lidar com essas feridas. Lidar com esses traumas. Um dos traumas que é muito comum a pessoa que foi traída desenvolver é uma desconfiança, como eu falei, uma desconfiança crônica. Ela passa a ter medo de abrir novamente o coração. E ela fica tão noiada em cima disso, que de certa forma é natural por um tempo. Você fica, realmente meio cismado com isso. De certa forma é natural, mas quando esse radar, desconfiando de tudo e de todos, ele sobe muito, isso vira uma paranoia. E acaba o quê, gente? Gerando um processo de autodefesa. Aquilo que você colocou como um limite ali para se proteger, você acaba o quê? Se colocando dentro de muros, se aprisionando, e você começa a se isolar. A pessoa começa a ficar o quê? Isolada. Só que qual é o problema disso tudo? Ela está isolada, mas a ferida está aberta. E aí o que é que acontece? Ela está lá isolada, impedindo novos relacionamentos, novos amores, novas amizades, outros momentos de comunhão. Está dando para entender, gente? Por isso que eu não tenho como deixar para lá as coisas depois de um trauma. Eu preciso resolver isso. Você precisa bater, Lorena. Deixa eu falar com você rapidinho, me dê 10 minutos. Lorena, eu passei por um processo de adultério, meu marido me traiu. Lorena, meu melhor amigo me traiu. Lorena, meu companheiro de trabalho me traiu. O que é que eu faço? Me ajude a perdoar. Me ajude, porque eu sei agora que eu tenho que fazer. Eu digo assim, esse pessoal faz as coisas e a gente que tem que resolver, não é verdade? Mas é que a gente vai ter que resolver. Porque eles vão fazer, pode ou não haver arrependimento, mas eu não quero ficar com isso dentro da minha alma. Porque eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com o meu propósito, eu tenho um compromisso com o meu destino. Você acha mesmo que o destino de Judas era morrer se matando? Depois de trair o mestre, o Filho de Deus. Mas foi o destino dele. Foi o destino dele. Ali, por conta das escolhas dele. Então, desconfiança crônica é algo que pode acontecer. E nós precisamos evitar isso. Eu vim para cá para dizer isso a vocês. Se vocês passaram por isso, vocês precisam curar para que você não entre num processo de isolamento, desconfiando de tudo e de todos. Outra coisa que pode acontecer, uma ferida na identidade. O traído, gente, muitas vezes ele começa a ter uma distorção na própria identidade dele. A autoestima dele vai lá para... Ele não se sente, poxa, por que ele me traiu? Será que eu não sou merecedor? Será que eu sou ruim? Será que eu não presto? Dá uma sensação de não ser digno. Será que é sobre mim? Ele me traiu, será que a culpa é minha?
E aí, qual é o risco disso? Preste atenção, tudo tem um risco. Qual é o risco disso, Lorena? Como eu não me sinto? Eu me sinto inferior? Algumas pessoas pensam isso. Embora o outro que traiu, foi o outro que fez errado, mas ela, num processo de autossabotagem, começa a pegar esse caminho. Sabe qual é o risco disso aqui? Ela entra em ciclos de relacionamento abusivos. Porque ela não se sente merecedora de nada melhor do que alguém que abandone, alguém que gere medo, alguém que cause algo ruim para ela. Porque eu não acho que eu sou muito legal. Outra consequência que pode acontecer, e essa aqui é muito perigosa, é um sentimento de vingança. Um desejo de justiça própria que essa pessoa começa a ter em relação àquela pessoa que traiu ela. Essa pessoa ela pode despertar uma sensação de acerto de contas. E esse impulso, gente, pode fazer com que essa pessoa que foi traída, ela saia de vítima e passe agora a ser o ofensor. Levar ela a ter atitudes que vão comprometer ainda mais ela. Então, gente, eu não sei. A mente humana, ela pode caminhar para várias vertentes. São várias variáveis envolvidas. Aqui eu coloquei algumas consequências de sentimentos que pessoas que foram traídas podem obter. Então, por exemplo, em um casamento, se existe uma traição conjugal, isso pode gerar um medo constante de novas feridas. E aí esse homem que foi traído, ou essa mulher que foi traída, fica num relacionamento marcado, gente, fica insuportável. Se você já passou por isso, eu estava ouvindo agora de manhã, me arrumando e ouvindo isso. O pastor Cote tem no YouTube. A palavra, eu vou até dizer, está aqui fácil para vocês. Se vocês passaram por ferida de adultério, lidando com a ferida do adultério, está lá no YouTube. Se vocês quiserem ouvir. E ele fala das feridas especificamente do adultério. E essa é uma dessas, a pessoa fica sem confiar, né? Então, por isso que necessita do processo de perdão. Eu vou dizer para vocês o que foi que Jesus fez, que é o que nós temos que fazer, pegar ele como referência. Em uma amizade, o que acontece quando a pessoa é traída? Aquela decepção, gente, pode levar aquela pessoa a não querer novos relacionamentos. Pode levar aquela pessoa a não gerar uma oportunidade de ter amizades verdadeiras daqui para frente. Você precisa curar essa ferida da traição. Então, gente, eu coloquei aqui, eu digo, fala para eles, essa questão, eu preciso ser prática. Então, você precisa fazer uma autoanálise. Analise o homem a si mesmo, é assim que a Bíblia nos instrui. Talvez qual é a área da sua vida que você tem vivido uma situação de traição. E que tem feito você viver debaixo da desconfiança. Debaixo do isolamento. Por conta dessa marca, por conta dessa ferida. Peça a Deus. Por quê? Sabe por que acontece, gente? Porque muitas vezes a pessoa foi ferida. Mas, Lorena, isso aconteceu em 2000, em 2005. Está resolvido? Não está. Se você não colocou isso na cruz, se você não resolveu isso diante de Deus, isso está vivo. Lhe moldando nos seus comportamentos e você não sabe. Ora a Deus, Senhor. Eu passei por essa situação.
Será que tem a partir disso algo que eu faça, que eu haja no meu dia a dia, que está me levando de novo para um processo de desconfiança? E peça a Ele para restaurar esse amor, restaurar a confiança. Você precisa acreditar: se uma pessoa fez, outra não vai fazer. Você precisa crer nisso e se permitir continuar a sua vida. Lorena, você falou que existe consequência para quem foi traído, mas para quem traiu. É verdade. Muitas vezes a gente só pensa nas dores de quem foi traído, mas a palavra nos mostra que o traidor, gente, ele também carrega consequências. E consequências profundas na alma. E essas consequências, gente, se realmente elas não forem tratadas na cruz também, é tudo na cruz. Quem traiu e quem foi traído. Os dois precisam ir para a cruz, mostrar um arrependimento genuíno para recomeçar. E essa pessoa que traiu, ela vai precisar fazer esse caminho de arrependimento. Porque senão ela se torna prisioneira dos próprios atos. Olha o que aconteceu com Judas. Mateus 27:3 diz assim: quando Judas, que o havia traído, 27:3, viu que Jesus fora condenado, Judas, tomado de remorso, e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? Nossa, isso aqui daria outra mensagem. A responsabilidade é sua. Então Judas, nem com dinheiro ele ficou. Jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. O texto relata que Judas, ao perceber a gravidade que ele fez, ele teve remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. A Bíblia não diz que ele se arrependeu genuinamente. A Bíblia diz que ele teve remorso, devolveu as moedas, mas a culpa ficou. Quando você não leva isso para a cruz e transforma esse peso, entregando isso, pega esse peso, entrega tudo isso para Jesus, isso se transforma em um peso tão insuportável que, nesse caso aqui, ele tirou até a própria vida. Lorena, o que Judas precisaria? Judas precisaria colocar tudo isso diante de Deus. Senhor, me perdoe, eu entreguei o teu filho, o perfeito, o sem culpa nenhuma, e se mostrar realmente arrependido. Mas a palavra diz que ele não se arrependeu. E ele não suportou aquele peso e tirou a própria vida. Então, a culpa é uma culpa esmagadora, que muitas vezes aquele que traiu vive. E não é isso que Deus quer para você. Meu irmão, você errou, errei. Eu amo pessoas que reconhecem o erro. Amo! Porque ela está dando o primeiro passo para a cura dela. É tão mais fácil dizer que é sobre você. Porque as pessoas ficam sempre culpando os outros. Abra a porta da sua cura e dizer: fui eu. Eu errei.
E eu vim aqui agora pedir a sua ajuda para fazer um caminho de volta e tentar restaurar isso que eu traí. Tentar, porque nem sempre você vai conseguir. Porque as pessoas também têm direito de escolher o que elas querem daqui para frente. Mas você vai colocar isso diante de Deus. Vai pedir misericórdia a Ele. E vai pedir a Ele, trata com o coração daquela pessoa, para que ela me perdoe, Senhor. Porque o Senhor está vendo que eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Deus conhece seu coração. Você pode até não me... Mas Deus conhece seu coração. Outro ponto que muitas vezes a pessoa que traiu, ela tem vergonha. Ela entra num processo de autocondenação. O traidor, gente, cedo ou tarde, se torna exposto. Ele vai ser revelado. Em algum cenário, você vai ver que aquilo foi exposto. Seja em que cenário, no casamento, no namoro, na amizade, no ministério. Daqui a pouco, isso vem para a luz. E muitas vezes a vergonha diante de todo um contexto, de uma sociedade, isso é uma sentença interna muito pesada para o traidor. E aí ele entra no processo de autodestruição. Eu não mereço perdão, eu faço tudo errado. Não! Se você se arrependeu, Jesus vai lhe restaurar. Você primeiro precisa se arrepender. Lorena, tem jeito para mim? Tem. Quando um homem chega lá na porta, Lorena, deixa eu falar. Eu traí a minha mulher, porque chega lá, os caras são corajosos, eu amo isso. Lorena, traí minha mulher. Primeira coisa, você se arrependeu, meu irmão. Você se arrependeu, você realmente teve um arrependimento do que eu fiz. Não, Lorena, você não sabe, aí chora. Você não sabe o que eu fiz, Lorena, não era para fazer. Eu amo minha esposa, eu amo minha namorada, eu amo sei lá quem. Pronto, então eu vou lhe ajudar. Porque não adianta também o conselheiro querer se meter nessa história e ele vai e faz de novo. Aí não. Então, se tem arrependimento, tem restauração. É diretamente proporcional. Então não fique nesse cenário de autocondenação. Porque isso vai só lhe paralisar. Isso vai só lhe levar cada vez mais para baixo. E cada vez mais a sua identidade vai sendo comprometida. Você não é o seu erro. Você errou, é bem verdade. Mas você não é o erro. Não deixe Satanás lhe enganar. Porque exatamente é isso que ele quer, que é uma outra consequência. Você não presta, você é o erro, você é isso, você é aquilo. E vai fazendo você com que você se distancie de Deus. Se distancie do seu propósito. Lá no Salmo 51:4, Davi, após o pecado que ele tinha cometido com Batseba, Davi fala: pequei contra ti. Pequei contra ti. Ou seja, você em vez de se afastar de Deus, você vai para perto dele. Senhor, antes de eu ter pecado contra o meu esposo, a minha esposa, o meu amigo, o meu líder, eu pequei contra ti, me perdoa. É para esse lugar que você tem que ir. Porque se você não tiver esse arrependimento verdadeiro, o fim, gente, é altamente destrutivo, como a gente viu nesse caso. Talvez não tenha uma morte física como aconteceu com Judas. Mas existem vários tipos de morte. Morte emocional, tem gente que está emocionalmente morta. E nem imagina que foi por conta de uma traição não curada lá atrás. Tem pessoas que estão paralisadas na ausência de perdão e estão sangrando por dentro e nem percebem. Então, no casamento,
Quem trai um cônjuge não busca essa reconciliação. Como eu falei, uma reconciliação com Deus, uma reconciliação com essa pessoa que você feriu. Tem uma tendência de viver uma vida agora marcada pela culpa. E entenda, não é isso que Deus quer para você. Líderes, por exemplo, dentro de um ambiente como esse, que trai aliança com o seu pastor, com o seu líder ali mais próximo. Você precisa se arrepender, você está debaixo de maldição. Você está perdendo, gente, a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Resolva as suas demandas. As pessoas brincam com o mundo espiritual e Satanás não faz nada. É você que se destrói. Porque não perdoa, porque brinca com os contextos de que qual vive. Estou de briguinha com o meu colega no ministério, estou de briguinha, não gosto de ver a pastora. Eu já disse, gente, pelo amor de Deus, quem me trouxe aqui foi Jesus de Nazaré. Se você não gosta, vá conversar com ele e pergunte por que você não gosta. Porque se eu estou aqui, se a pastora Jussiara está ali, se os outros pastores estão aqui, foi Jesus de Nazaré que mandou a gente estar aqui. Não é sobre gostar. O que é que você tem para me entregar? Lorena, não quero saber o que Jesus mandou você vir para cá. Não quero saber, então você precisa sair. Porque você não está recebendo. Você está perdendo tempo. E a pior coisa nessa vida é você viver ausente do seu propósito, ausente do seu destino, ausente daquilo para o qual você nasceu. E enquanto você não resolver essas demandas com os seus líderes, seja ele num ambiente como esse, seja ele no trabalho, seja ele dentro da sua família, você não vai conseguir usufruir tudo aquilo que Deus tem para lhe entregar naquele lugar. Lorena, como foi que Jesus resolveu isso aí, Ministério Louvor? Gente, Jesus é demais. Jesus, ele dá um dos exemplos mais poderosos de maturidade espiritual e equilíbrio emocional que a gente vê na Bíblia. Jesus sabia ou não sabia que seria traído? Sabia. Ele conhecia o coração de Judas. Mas ele não permitiu que essa ferida tirasse ele do propósito. Lá em Lucas 22, 48, diz assim: mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Jesus, ele não negou o que estava acontecendo. Jesus, ele não fez de conta que estava tudo bem. Ele deu nome à situação. Você está traindo o Filho do Homem? Então nós precisamos, primeira coisa, reconhecer a traição. Reconhecer a mágoa, reconhecer a dor. Não viva na negação. Ele não permitiu agora, diante desse reconhecimento, que isso o conduzisse daí em diante. Mas ele reconheceu. Então, se doeu, reconheça. Não é para fazer de conta que está tudo bem. Tem gente que não gosta de encarar a realidade. E isso fica aqui dentro num turbilhão. Outra coisa que Jesus fez, ele manteve o foco. Ele manteve a sua identidade. Ele não deixou que aquela traição o definisse. Porque, como eu falei, a traição ela tem um poder realmente
muitas vezes de distorcer a nossa identidade, a forma como nos vemos. E aí acaba muitas vezes as pessoas endurecendo o coração, se afastando, se isolando, como eu falei. Mas Jesus não fez assim. Sabe o que foi que Jesus fez? João 13, 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é Jesus. Essa é a nossa referência. Gente, Jesus, na noite que ele foi traído, ele lavou os pés de Judas. Isso não é um romantismo espiritual, isso é uma decisão de amar. Mesmo que isso vá trucidar você por dentro, você é maior, porque em Jesus você já venceu. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia de onde vinha a justiça dele. Jesus sabia que o Pai dele, como um justo juiz, na hora certa, ia fazer o que era necessário. Lorena, eu fui traída no meu casamento. Reconheça. Está doendo, está doendo. Foi uma mágoa profunda, foi. Mas não permita jamais ser movido por essa mágoa. Não permita que isso lhe destrua por dentro. Na amizade, Lorena, você não sabe, eu era muito ligada a esse amigo. Era um irmão de alma, minha alma estava conectada com a alma dele. Amém, meu irmão, eu sei o que é isso. Isso dói muito. Não permita que isso defina a sua identidade. Não permita de jeito nenhum você se tornar uma pessoa ruim, fria, inacessível, por conta dessa dor. E por último, Lorena, isso aconteceu dentro do ministério que eu sirvo. Amém, meu irmão? Ore por essa pessoa. Fale com ela, ore com ela, coloque na mesa. Mas nunca feche o seu coração para servir por conta disso. Não atrapalhe a sua mágoa com o seu propósito. Não deixe que isso aconteça. Então é isso, gente, que nós vamos precisar fazer. Reconheça a realidade. Não negue a ferida. Afirme a sua identidade em Cristo. Quem você é diante de Deus. Independente do que fizeram com você. Ore incansavelmente, abençoando a vida dessa pessoa. Você vai precisar liberar perdão para que você fique livre. Não é sobre ele, é sobre você. Entregue tudo isso a Deus. Entregue tudo isso a ele. Gente, nessa manhã eu trouxe alguns cenários para vocês sobre traição. Seja no casamento, seja na amizade, seja no ministério, seja na sua vida profissional. Eu não sei onde ocorreu essa traição. Mas uma coisa eu sei. Jesus, Ele quer restaurar tudo isso que foi quebrado. Talvez tenha pessoas aqui que estão carregando essa dor, essa marca por anos, tentando usar das suas próprias estratégias para se proteger, para que isso não aconteça novamente. Mas o que você precisa é que o Espírito Santo toque na sua alma. Você precisa, Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. Eu passei por isso, me ajuda. E Ele vai dizer, pronto, é isso que eu queria, é isso que eu quero, tocar nessa ferida. Permitir que eu passe o meu bálsamo curando essas áreas, para devolver a você
confiança para devolver a liberdade que a traição tentou te roubar. Em Mateus 11:28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que Jesus está dizendo nessa manhã. Hoje é dia de entrega, hoje é dia de restauração, é dia de liberdade. Se você, nessa manhã, sente que essa palavra é para você, não fique preso no seu lugar. Vem aqui na frente, que eu quero orar com vocês. Não se esconda por trás da vergonha, não se esconda por trás do medo. Coloca tudo isso, gente, aos pés do Senhor. É Ele que vai te curar, é Ele que vai te restaurar, é Ele que vai lhe tirar desse sofrimento da traição. Amém. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala com os teus filhos. Se tem alguém aqui que porventura sofre dos traumas da traição, que o Senhor revele agora nessa manhã, que o Senhor coloque o teu bálsamo sobre a vida dele, Jesus. Traz o óleo para mim. Veja o óleo para mim, por favor. Pai, no nome de Jesus, fala com aqueles, Pai, que estão passando por dores. Eu quero que todos vocês agora orem comigo, todos vocês. Senhor Jesus, eu estou diante de Ti nesse dia como Teu Filho amado. Eu reconheço que carrego no meu coração feridas profundas de traição. Hoje eu decido não esconder mais essa dor, mas expô-la diante do Teu trono. Eu entrego agora diante de Ti cada nome, cada rosto, cada lembrança que ainda pesa sobre a minha alma. E eu declaro que não mais quero viver aprisionado na mágoa, aprisionado na amargura e aprisionado no desejo de vingança. Eu escolho perdoar, porque sei que o perdão me liberta e me aproxima ainda mais de Ti, Senhor. Assim como o Senhor Jesus venceu a traição com amor, permaneceu fiel, eu peço que o Senhor me dê força para caminhar como o Senhor caminhou. Hoje eu declaro que o jugo da traição está quebrado na minha vida. Eu declaro que a minha identidade está firmada em Ti e que nada do que me fizeram vai definir quem eu sou. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Filho amado,